Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo para a sua jornada de aprovação, certo? Vocês já devem saber que o nosso curso de História é dividido em dois módulos, o primeiro falando sobre História do Brasil e o segundo falando sobre História Geral. A gente ainda está no primeiro módulo e a gente vai falar de um assunto muito importante, muito cobrado em prova, que é a Era Vargas. Mas antes disso, vamos falar um pouco, vamos entender um pouco como a gente chegou até aqui, né? Como a gente inicia a Era Vargas. Na aula anterior, a gente falou sobre a Primeira República, ou República Velha, não é? Que é um período longo da história brasileira, é o nosso primeiro contato com o regime republicano, certo? Então, a gente divide esse período em duas fases diferentes, a República das Espadas e a República das Oligarquias. A República das Espadas é o nosso primeiro momento ali, com dois presidentes militares logo em seguida, né, a proclamação da República. Então, de primeira, a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Os dois militares assumem, né, a presidência do Brasil sem eleição, então assumem a cadeira de forma indireta, não é? Governam até a gente ter o nosso primeiro presidente eleito, de fato, mas essas eleições assumem ali um caráter um pouco peculiar no Brasil, certo? Então a gente sabe que ali, especialmente depois do governo do presidente Campos Salles, a gente tem a chamada política dos governadores, que consistia em quê? Na troca de favores entre os governos estaduais e o governo federal, que permanecia, né, que favorecia a permanência do poder dessas pessoas, sempre da elite, certo? Tanto que a gente chama essa segunda fase da República, da Primeira República, de República das Oligarquias, a República o governo de poucos, certo? De uma elite. Quem era essa elite que vai governar o Brasil? A elite latifundiária cafeeira, beleza? Essa elite ela vai se personalizar na figura de uma pessoa chamada coronel, que vai ser quem vai deter o poder local. Esse coronel ele vai trocar favores, né, com aqueles cidadãos que moram na redondeza dele. Essa troca de favores vai ser recompensada com o voto, não? Ele vai comprar o voto dessas pessoas, e essa relação a gente chama de clientelismo. Como, além da relação de compra de votos, existia também o chamado voto de cabresto, não é? Onde a pessoa era obrigada a votar no candidato que aquele coronel mandava ela votar, certo? Para além disso, a gente tem na presidência da República uma dinâmica um pouco diferente, que é São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos do Brasil, do período, não é? Alternando quem ocupa a cadeira da presidência, certo? Então, ora vai vir a presidente alguém apoiado pelo Partido Mineiro, ora pelo Partido Paulista. E essa dinâmica de alternância de poder entre os dois ficou conhecida como a política do café com leite. Café de São Paulo e leite de Minas Gerais. Até que ali em 1929 a 1930, a gente tem o presidente Washington Luiz, que deveria apoiar, certo, um candidato mineiro. Só que ele apoia um candidato paulista. A elite mineira inconformada apoia, com o apoio dos militares e também com a insatisfação popular, não é, que vinha como consequência da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, dos conflitos armados que aconteceram no território, da desvalorização do café como um produto, como o maior produto de exportação nacional, todos esses fatores agregados, né, a falta de apoio do Washington Luiz com o candidato mineiro e olhando para um candidato paulista, faz com que, né, essa elite mineira se organize junto com os militares e deponham Washington Luiz. E quem assume aí nesse momento? Getúlio Vargas. E aí Getúlio vai governar o país, num primeiro momento, por 15 anos, de 1930, quando tem o golpe, até 1945,
certo? Quando é deposto. Depois ele até retorna para o poder, mas vamos lá, vamos com calma, beleza? Deu para entender como a gente chegou em Getúlio Vargas? Vamos para o nosso material para entender então esses 15 anos de história? Então vamos lá, vou com vocês pegar o material aqui, certinho, nosso slide de apresentação, vocês já conhecem. Esse aí é o slide de apresentação do conteúdo, era Vargas. Vamos lá. Eu peguei essa charge para a gente entender a dinâmica, não é? Do que aconteceu ali no período Vargas. A gente diz assim, Vargas com várias caretas diferentes, né? Caricaturas de Vargas com várias caretas diferentes, para entender que foi um período dinâmico. Foram 15 anos bem dinâmicos. Para a gente organizar e entender melhor o período, a gente divide ele em 3 fases diferentes, certo? O governo provisório, o governo constitucional e a última fase, o Estado Novo. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu em cada um deles de forma diferente. Vamos lá. A primeira fase da Era Vargas, ela dura de 1930 a 1934. O que acontece? Vargas é o expoente ali, né, no golpe de 1930, mas junto ali com os militares, ele assume o poder não de forma permanente. A intenção não era que Vargas governasse o país dali para frente, mas sim que ele ocupasse a cadeira até termos uma nova Constituição. Era de maneira provisória, certo? Era para durar ali uma espécie de 2 anos, então de 1930 a 1932, até as próximas eleições. Só que Vargas vai permanecendo no poder, estendendo esse governo dele, que deveria ser de forma provisória. Até que ali em 1932 acontece a Revolução Constitucionalista paulista. O que acontece? Vamos lembrar que lá o Washington Luiz, ele apoia um candidato paulista preterindo, né, um candidato mineiro. Vargas, ele surge com o expoente ali, né, da elite mineira. Toda a oposição desse governo ele vai se concentrar em São Paulo. São Paulo estava insatisfeito ali com o presidente, que não era de sua escolha, não é? Então, ele, junto com os políticos aliados ali, aquela elite, vai convocar a população a ir para a rua para exigir a convocação da Assembleia Constituinte, não é, para escrever uma nova Constituição, para que Vargas possa, né, chamar as novas eleições. A revolução acontece, o governo consegue enfrentar os revolucionários, certo? Mas a consequência é que em 1932 Vargas de fato convoca a Assembleia Constituinte. E aí, em 1934, nós temos uma nova Constituição. Junto da nova Constituição, a gente também tem a promulgação de um novo Código Eleitoral e a criação do Conselho Nacional do Café, certo? Vamos por partes. Então, Vargas vai criar o Conselho Nacional do Café com a intenção de valorizar o mercado internacional de café. Vamos lembrar que o café ainda é o principal produto brasileiro, certo? Que enfrentava uma grande desvalorização no mercado internacional. Então, a ideia era fazer com que o café ganhasse, né, alcançasse novamente os altos patamares no mercado internacional. Combinado a isso, ali, Vargas promulga um novo Código Eleitoral que vão ter 2 diferenças grandes aí para o que a gente tinha anteriormente. A primeira, a gente torna o voto obrigatório e secreto, até então não era, tanto que a gente tinha, né, os votos de cabresto, as trocas de favores ali na República Velha, e a gente também dá direito às mulheres de votarem. São todas as mulheres? Não. Apenas as maiores de 21 anos nesse momento, mas já é um avanço, uma conquista ali, né, dos movimentos feministas que vão acontecendo no Brasil e no mundo todo. E por fim, ali em 1934, a gente tem a promulgação, então, da nova Constituição, dando o início a uma nova fase do governo Vargas, né, que seria o governo constitucional, que vai durar de 1934 a 1937, certo?
A gente chama esse período de governo constitucional porque aqui Vargas já governa sobre a nova Constituição, tudo bem? Foi promulgada por ele mesmo. Esse período, ele foi um período um pouco conturbado. A gente tem aqui os avanços das ideias comunistas no mundo, né, do socialismo no mundo, e essas ideias elas vão chegar no Brasil, inclusive com a criação de um Partido Comunista Brasileiro. E aí, em 1935, ali, um ano depois da nova Constituição, a gente tem a tentativa de um golpe sobre Vargas. Vargas vinha centralizando todo o poder nas suas mãos, não é? Diminuindo ainda mais a participação política das pessoas e centralizando cada vez mais o poder na sua mão. Ele conquistava muitos inimigos políticos e ali, organizados com um partido comunista, esses opositores vão tentar dar um golpe de caráter socialista no Brasil. Só que o governo consegue intervir muito rapidamente e o golpe não tem sucesso, beleza? E aí Vargas ele vai sempre governando nessa intensa ameaça comunista constante, certo? Apesar da intentona comunista não ter dado certo. Até que ali em 1937, quando o governo constitucional deveria acabar para convocarem novas eleições e assim a gente ter um novo presidente, é descoberto um plano de um espião soviético no Brasil. Esse espião se chamava Cohen e aí era um plano que ia depor Vargas e instaurar o comunismo do Brasil. E o comunismo era uma coisa muito mal vista pela sociedade brasileira. Era uma grande ameaça aos costumes, à religião. Então, a população, houve uma intensa propaganda contra o comunismo. E aí a população tinha muito medo dessa ameaça comunista, dessa ameaça vermelha. E aí o plano Cohen, um plano vindo de um espião soviético, não é? Em território brasileiro para instaurar o comunismo aqui, assustou muito a população. E aí, sob esse pretexto do plano Cohen, o Vargas instaura um governo de exceção, que vai se tornar o chamado Estado Novo, que é uma ditadura personalista, que a gente vai falar com ele mais daqui a pouquinho. Mas o que a gente precisa saber é que, anos depois, foi descoberto que esse tal plano Cohen ele já era um pensamento, não é? Um plano do próprio governo, certo? Tramado ali pelos militares com o apoio do presidente. Para quê? Para evitar as novas eleições e que Vargas passasse, né, a faixa presidencial para o próximo presidente. Beleza? Então a gente tem, com a ameaça desse plano, né, a grande ameaça comunista que nunca chegou, Vargas instaurando o regime de exceção e governando agora de forma autoritária. Durante o Estado Novo, né, com esse pretexto de proteger o Brasil do comunismo, Vargas fecha o parlamento e torna todos os partidos ilegais. Então, ele detinha todo o poder na mão, né, dos três poderes, tanto legislativo como executivo, nas suas mãos, beleza? A gente chama esse período de ditadura porque ele era centrado em uma pessoa, na figura de Vargas, que detinha todo o poder e que censurava e reprimia os seus opositores. Por isso, ditadura. E personalista porque ela se concentrava na figura de Vargas, beleza? Vargas era um civil, mas ele tinha o apoio dos militares, certo? Então, a gente pode falar que era uma ditadura personalista com o apoio dos militares. O Estado Novo ele vai ser muito marcado pelo o grande processo, né, de industrialização brasileira. Então, a gente vai ter a criação de estatais como a Companhia do Vale do Rio Doce, focada ali na mineração. A gente vai ter o surgimento de metalúrgicas. A gente vai ter uma intensa preocupação com a tecnologia, com a modernização do país. Era preciso criar uma sociedade nova, um governo novo, moderno, abandonar ali, né, as velhas práticas, certo? Esse era o discurso de inovação, de novidade.
Junto com a criação de estatais, Vargas aprova, né, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, né, que a gente conhece hoje em dia, que são ali as garantias para os trabalhadores. É claro que a consolidação das leis do trabalho, elas são uma reivindicação muito antiga, né? Os trabalhadores queriam melhores condições de trabalho, melhores formas de trabalho, condições mais dignas, com mais seguranças. Então, é uma conquista popular, mas que aconteceu durante a era Vargas. E com uma tentativa, então, inclusive, de Vargas, de se aproximar, não é, do povo, certo? A gente vê uma intensa propaganda política, inclusive, de Vargas, dele se tornar uma pessoa do povo. A gente viu lá na República Velha que o governo ele acontecia de cima para baixo, certo? Então a gente tinha um governo das oligarquias, né? República das oligarquias, o governo de poucos. A ideia de Vargas aqui é se tornar um comum, um popular, ele está no meio do povo. A aprovação, inclusive, da consolidação das leis do trabalho fez com que o Vargas recebesse o apelido de pai dos pobres, que ele é chamado assim até hoje, inclusive. Propaganda política, essa intensa criação de uma imagem de uma figura carismática, não é? Aliada aos pobres, de um trabalhador, não é? Que era a imagem que o Vargas queria passar, era essencial para sua perpetuação no poder. Ele precisava que a população estivesse ao seu lado. E quem vai ser responsável pela essa intensa propaganda? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o chamado DIP, certo? Esse departamento ele vai ser responsável por difundir, não é, cartilhas para educação, olhar os jornais, os programas de rádio, certo? Cuidar da censura, espalhar esse tipo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Vargas conversando com as crianças, esse tipo de imagem, para fazer com que a figura do presidente se tornasse mais próxima do povo. Inclusive, é nesse período que vai estrear o programa A Hora do Brasil, que era quando o presidente falava com o povo diretamente, ele tinha um contato próximo, falava em rádio. Inclusive, a Hora do Brasil também servia para aproximar o país, certo? A gente sabe que nesse período a comunicação era um pouco mais complicada, a gente não tinha internet, como a gente tem hoje, né, que facilita, que dinamiza nossas relações, mas a rádio ela conseguia chegar em mais lugares, no interior, onde o meio impresso, por exemplo, não ia chegar. Então, ter o presidente falando ali com a população aproximava essas pessoas, inclusive as que viviam no interior, certo? Outra coisa também era fazer as notícias circularem melhor, porque a gente ainda tem um Brasil, é claro, ocupado no interior, mas ainda as densidades demográficas muito discrepantes, beleza? Então, a Hora do Brasil era importante por isso, para criar esse sentimento de unidade, para espalhar as notícias, beleza? Certo? Mas a gente está falando do auge do Estado Novo, não é? Com a industrialização intensa, a criação de indústrias, a gente tem que falar, então, do declínio. O que acontece durante o Estado Novo? O Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial. A gente tem o grande conflito acontecendo ali no mundo inteiro, não é? E ele, muito pressionado pelos Estados Unidos, que inclusive vai ser um dos financiadores desse processo de industrialização brasileira, o Brasil entra na Segunda Guerra para lutar ali contra as ditaduras europeias, inclusive contra a Alemanha, certo? O Brasil, do lado dos Estados Unidos, ganha a guerra, não é? E os soldados voltam para o Brasil. E aí você cria um sentimento de muita hipocrisia, não é? E o sentimento de desejo pela democracia vai aumentando. Pensem, né? Os soldados brasileiros, eles saíram de um regime autoritário, que era o Estado Novo, a gente não pode esquecer que era uma ditadura, não é isso? E vão lutar contra outras ditaduras da Europa. Mas quando eles voltam para casa, eles ainda encontram aqui uma ditadura.
E aí o crescente movimento também pela democracia vai ganhando cada vez mais forma no Brasil. Então, esses resistentes, resistentes, né, pela democracia, aliados a esses militares também, que voltam da Segunda Guerra Mundial com mais desejo democrático, como uma consequência também ali da grande influência dos Estados Unidos do Brasil, a gente tem, em 1945, a organização de um golpe que vai depor, né, Getúlio Vargas, para então nós termos as eleições para um novo presidente. E assim a gente marca o fim, pelo menos no primeiro momento, da era Vargas. Porque a gente vai ver que essa democracia que vai surgir no Brasil ali depois de 1945 é uma democracia um pouco frágil, certo? Que inclusive depois a gente vai ter sua derrocada. Mas que Vargas, ele fez esse seu processo de propaganda e de entrada nas famílias brasileiras, né, como essa figura popular, acolhedora, o pai dos pobres tão bem, que ele volta ao poder. E dessa vez ele volta ao poder eleito diretamente pela população, certo? Até o seu fim trágico. Mas isso aí é conteúdo para nossa próxima aula. A gente vai parar nesses 15 anos no primeiro momento, beleza? Mas a gente já sabe que o que interessa pra gente aqui, né, é saber como tudo isso pode cair na nossa prova. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai treinar. Vamos lá? Vamos treinar? Questão 1. Então, a gente tem uma imagem aqui, né? A imagem de Vargas com duas crianças. Essa imagem foi impressa numa cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de destacar a sabedoria inata do líder governamental. Acho que não seja necessariamente sabedoria, né? A gente tem aqui ele conversando com uma criança, mas até com a mãozinha assim, né, no rosto, parece mais cuidado, né? Atender à necessidade familiar de obediência infantil não era uma prioridade da presidência da República, né, tratar de questões de obediência infantil. Promover o desenvolvimento consciente de atitudes solidárias não tem nada a ver com solidariedade, né? Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Isso a gente viu que tem muito, né? Vargas sempre se faz o quê? Sempre apela pro seu carisma, pela sua personalidade, certo? Então, acho que a D nossa tem mais a ver. Vamos marcar aqui, mas vamos ler a E. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais? Também não tem nada a ver com exercícios intelectuais. Então, só pode ser a D. Mas vamos lá, vamos conferir com o nosso gabarito. D, certinho. Vamos lá, então, para questão 2. Questão 2, Enem de 2021, ó, você está muito recente. O governo de Vargas, principalmente durante o Estado Novo, 1937 a 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão-chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, este de 1938, conquista do Oeste. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de levantar informações para a preservação de paisagens do sertão? Muito pelo contrário. Então, a gente tem a intenção de levantar informações? Tem. Para preservar a paisagem? Não necessariamente, né? A gente tem, inclusive, um movimento de modernizar, industrializar. Então, não pode ser. Controlar o crescimento exponencial da população brasileira? Não tem interesse de controlar o crescimento. Vamos lá. Obter conhecimento científico das diversidades regionais? Acho que pode ser essa, hein? Vamos lá. A gente sabe que hoje, não é? O IBGE realiza, por exemplo, o censo, que é uma forma, um mecanismo da gente conhecer melhor a sociedade brasileira, não é isso? Conhecendo melhor a sociedade, suas especificidades, a gente consegue criar políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida e o bem-estar social de uma forma como um todo, certo? Então, se a gente pode falar disso hoje, a gente pode falar também que criar o IBGE, por exemplo, em 1938,
era uma tentativa de conhecer melhor o território, lembrando que a população brasileira ainda está muito separada, o território é muito grande, a gente não tem a ocupação uniforme desse território. Então, a gente ainda tem uma população mais concentrada no litoral, não é? E uma ocupação menor ali no interior do país, certo? Então, a gente precisava conhecer quais são essas diversidades regionais para poder, inclusive, construir políticas de ocupação desse território, certo? Então, eu acho que é a C. Vamos marcar aqui, mas vamos terminar de ler. Conter o fluxo migratório do campo para a cidade? Não, muito pelo contrário, né? A gente tem uma intensa mudança do fluxo migratório do campo para a cidade, mesmo com esse processo de industrialização. Propor a criação de novas unidades da federação? Também não é isso. Então, de tudo que a gente leu, só pode ser C. Vamos conferir lá no nosso gabarito. C, certinho. Vamos lá para a nossa terceira e última. Um Enem um pouquinho mais velho, mas ainda, né, perto da gente, 2016. A experiência do movimento organizado de mulheres no Brasil oferece um excelente exemplo de como se pode utilizar a lei em favor da melhoria do status jurídico, da condição social e do avanço no sentido de presença mais efetiva no processo de decisão política. Ao longo de quase todo o século XX, com mais intensidade em algumas décadas do que outras, as mulheres brasileiras conseguiram obter vitórias expressivas. Algumas vezes abolindo dispositivos discriminatórios, outras conseguindo aprovar novas leis. Então, a gente tem aqui mais um textinho, não é para a gente ler. Vamos ver o que a questão quer da gente. A atuação do movimento social abordado no texto resultou na década de 1930 em... Então, vamos lá, vamos com calma. O texto fala como o movimento organizado de mulheres no Brasil, que movimento é esse? O movimento feminista. Como o movimento feminista no Brasil conseguiu avanços políticos, sociais ao longo do século XX, certo? Então, eu vou falar aqui em algumas décadas mais avanços, outras décadas avanços mais discretos, mas que o movimento feminista consegue fazer esse passeio pela sociedade brasileira, beleza? Certo. O que aconteceu, então, na década de 1930? Vamos lá, o que é 1930? A gente tem a Era Vargas. O que aconteceu em 1930? Que foi resultado da conquista dessas mulheres. Então, vamos lá para as nossas alternativas. A, o direito ao voto? Foi logo de cara, né? A gente viu que ali, depois da promulgação do novo Código Eleitoral de 1934, as mulheres podem votar. Todas as mulheres? Ainda não. Mas aquelas mulheres lá, maiores de 21 anos, que respeitavam as condições da época, poderiam votar sim. Beleza? Então, na década de 30, um grande avanço é o voto feminino. Mas vamos ler as outras, né? Para descartar tudo. Garantia das cotas, a gente não pode falar de cotas ainda aqui, nesse período. Acesso ao trabalho, as mulheres já trabalhavam, uma boa parte das mulheres, é claro que a gente não está falando de equidade de gênero, a gente não está falando do acesso ao mundo do trabalho como a gente conhece hoje, mas a gente tem as mulheres no campo do trabalho desde ali a Primeira Guerra Mundial, beleza? Organização partidária, também não estamos falando de partidos de mulheres, mas já está falando de direito ao voto. Igualdade de oportunidades, essa aqui é uma luta até hoje, não é? Que a gente fala de igualdade de oportunidades para todos. Então, essa também não pode ser. E lemos tudo, a única que cabe, então, é a A. Vamos lá, para a gente conferir? Questão A, nosso gabarito aí certinho para a gente. Beleza. A gente respondeu, então, nossas 3 questões, estamos caminhando aí para o nosso final. Vamos lá, então, para o nosso finalzinho. A gente viu hoje, então, um período muito importante da história brasileira, que é a Era Vargas, um período extenso, que nós dividimos em 3 fases. Vamos lá, vamos relembrar. O governo constitucional, o governo, vamos em ordem, não é? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, certo? Os 3 ali vão se consolidar na Era Vargas. A gente começa a Era Vargas porque há uma quebra no acordo, não é, da política do café com leite, e aí a elite mineira, aliada com os militares,
vão colocar Vargas no poder de forma provisória. Esse governo provisório se estende por 4 anos, até com a promulgação da nova Constituição. Vargas permanece no poder por meio das eleições indiretas, e ali, com a tal ameaça comunista, a tentativa de golpe da intentona comunista ou Revolução Vermelha, também como é chamada, e o tal plano Cohen, não é, que a gente já sabe que foi um plano traçado pelo próprio governo. Vargas permanece no poder por mais 10 anos, não é? Agora sobre uma ditadura que era focada na sua personalidade política, certo? Então ele governa com o apoio dos militares, mas o grande cerne da ditadura é a sua personalidade política. Durante essa fase, ele atua muito na industrialização do país, com o ensino técnico, com a criação de estatais como a Vale do Rio Doce, o IBGE, entre outras. A gente tem, né, a consolidação da lei do trabalho, que é a CLT, que existe até hoje, é claro que aprimorada, mas como uma consequência das lutas dos trabalhadores, não é? Mas que Vargas conseguiu instrumentalizar para se aproximar cada vez mais da população. Essa aproximação acontecia também muito pela publicidade política, que acontecia graças ao Departamento de Imprensa e Publicidade, a DIP, beleza? Que também cuidava da censura. Por último, a gente tem o Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial e enfraquecendo o governo Vargas, uma vez que se os soldados brasileiros lutam fora do país por democracia, quando eles voltam, eles trazem consigo o desejo de democracia. Então, aliados ali às insatisfações e à oposição de Vargas, eles depõem Vargas, certo? Chegando ao fim a Era Vargas, pelo menos até esse momento, porque a gente sabe que Vargas volta, não é, ao poder anos depois, com a sua frase que é "deixarei a vida para entrar na história", mas isso aí é conteúdo para a nossa próxima aula. E aí, pessoal, tudo bem? Matamos, fechamos tudo? Esse finalzinho ainda a gente falou um pouquinho mais acelerado, mas acho que deu para pegar, não é? Vocês já sabem quando a gente chega nesse slide, não é? Aí estão todas as nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram da Jornada da Aprovação e no concurso 0800. Se inscreva aqui no nosso canal. Vocês já sabem, né, o que faz para ajudar a gente. É deixar o gostei aqui. Comenta o que vocês acharam da aula, o que mais vocês querem saber. As aulas que vocês gostariam de ter aqui também, certo? A gente pensa, a gente vê tudo que vocês falam aqui pra gente. O feedback é muito importante. Indica a aula para aquele seu amigo que está focado aí no vestibular, no Enem, junto com você, tudo bem? E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Bom descanso para vocês e a gente se vê aí na aprovação. Tchau, tchau.